Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará. Maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina. As mãos lá em cima, todo mundo, aleluia, aleluia. Eu sou feliz em te amar, meu Salvador, aleluia. Eu tenho paz, pois encontrei no seu amor alegria, vida eterna. Aleluia, aleluia. Eu sou feliz em te amar, meu Salvador, aleluia. Eu tenho paz, pois encontrei no seu amor alegria. Agora todo mundo faz assim com as mãos, assim ó, faz assim ó. Agora a gente vai lá embaixo e a gente vai subindo, dizendo que ele é a videira verdadeira. Vai assim ó, videira, 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 vida. Vai lá embaixo, vai. Videira, 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 vida. Quero ver, vai lá embaixo, de novo, vai, videira. Videira, 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 vida. Agora a última vez. Videira, 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 vida. Oh, tu és tremendo nas palmas. Maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no seu amor alegria, vida eterna e louvor. Nas palmas, oh, diga glória a Deus, diga eu sou feliz com Jesus e aplauda ao Senhor. Bate palma bem forte para o nosso Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Levante as mãos para o céu, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, que privilégio nós temos de estar aqui, Senhor, na Tua presença. Ah, não há lugar melhor que esse. É aqui, Senhor, que eu quero estar. Eu encontrei minha casa, eu encontrei minha morada. Quão amáveis são teus tabernáculos. Minha alma desfalece pelos teus atos. O meu coração exulta pelo Deus vivo. Oh, aleluia. Na tua casa, Senhor, até o pardal fez um ninho, a andorinha fez um ninho. E eu encontrei o meu lugar junto aos teus altares. Oh, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias. Todos os dias, aleluia. Cadê o glória a Deus da igreja? É isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, ó Senhor. Tu está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Reencontre
meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Como é lindo, Senhor. Tu és tão lindo. Só Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos. Só Tu és santo. Oh, só Tu és santo. Não há outro, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. 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 Não há outro como Jesus. Então começa a dar glória a Deus. Levante a sua voz e grita: aleluia. Só Tu, Senhor, é santo. Só Tu és digno de louvor. Só Tu és digno de honra, de glória, de toda adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. 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 Não há outro como Jesus. Só Tu. Só Tu és santo. Aleluia, aleluia. Só Tu és santo. E não há outro. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê a voz dos homens de Deus? Das mulheres de Deus? A voz do povo que vai morar no céu. Ebalaba clama dalaba laba laba. Ebalaba chora balaba laba canta laba laba. Aleluia. Irmão, quando você é um adorador, nada impede a sua adoração. Você pode ter sido chicoteado, você pode ter sido preso, mas perto da meia-noite você não murmura, você louva. Perto da meia-noite você não reclama, você adora. Aleluia.
Aleluia. E no céu, meu irmão, no céu só vão ter adoradores. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Oh, aleluia. Oh, que lindo, Senhor. Larararararara, larararararara, larararararara. Aleluia. Não há outro como tu, Senhor. Só tu és santo. Oh, cante pra Ele. Só tu és santo. Não há outro como tu. 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 Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. Eu quero ouvir a igreja agora, igreja. Só tu és. Só tu. Não há outro como tu. Não como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. A igreja. Só tu és. Declara isso, povo de Deus. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu. 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 Não há outro como Jesus. Irmãos, vamos aplaudir o Senhor bem forte. Bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e dá glória, glória. Glória a Deus. Aleluia, bem forte para Jesus. Aleluia, nosso Deus é bom. Irmãos, sentem por favor. Glória a Jesus. Amém. E essa reunião vai ser uma bênção em nome do Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Nós estamos, pessoal, na segunda reunião desse domingo, amém? Para quem está assistindo em casa agora esse culto gravado, ou pela nossa TV no canal das igrejas, pelo IGD, ou está pelas redes sociais, para nós aqui, essa aqui é a reunião das 10 horas da manhã, tá bom? E hoje, 7 horas, foi uma bênção, pessoal. Apesar do frio, que hoje de manhã estava frio, gente, misericórdia. Mas o pessoal veio com fé, glória a Deus, fiquei feliz, estava bonito o culto, a Deus toda a honra e toda a glória, amém? E me alegro em ver que você veio e Deus vai nos abençoar bastante. Amém, pessoal? E nós estamos falando, começamos a falar semana passada, sobre a justiça do nosso Deus. E eu expliquei para a igreja o seguinte, irmãos, o nosso Deus, o caráter dele é a justiça, ele é justo. Amém, pessoal? Vocês vieram para a igreja, pessoal? Bom dia. Tudo bem? Amém? O nosso Deus é justo. Amém?
Agora, a justiça do nosso Deus, ela não funciona como a justiça dos homens. Porque talvez você está esperando assim, pastor, eu tô querendo ver essa justiça aí de Deus que tanta gente fala, porque parece que na minha vida não está acontecendo justiça. Olha para mim, irmãos. A justiça de Deus, ela é alcançada pela fé. Amém? Não tem nada a ver, olha para o pastor, não tem nada a ver com aquilo que você acha que você merece ter ou acha que deixa de ter. Sabe por quê? Porque por mérito, olha para o pastor, por mérito nenhum de nós mereceria nada. A Bíblia diz que ninguém, olha para mim, irmãos, ninguém pode se justificar diante de Deus pelas obras da lei. A Bíblia fala que a nossa justiça, é muito forte, irmão, a nossa justiça, aos olhos de Deus, ela é como um trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? É o pano que você usa para limpar a sujeira. Amém? Pensa, irmão, me perdoa a comparação que eu vou fazer, mas pensa naquele pano que você usa para limpar o banheiro, que você usa para limpar o vaso sanitário lá. Você pega o mesmo pano e usa ele para limpar o prato que você vai comer depois? Ai, pastor, que nojo. Pois é. A nossa justiça, aquilo, irmãos, que nós, aos nossos olhos, amém? Que para nós, aos nossos olhos, parece ser, irmão, muito bom que nós fazemos, aos olhos de Deus aquilo ali não é tão certo como aquilo que você pensa que é. Amém? Então não queira se justificar diante de Deus pelo seu mérito. Nós alcançamos a justiça de Deus por aquilo que Ele prometeu. Amém? Não é o nosso mérito, é o mérito da obra de Jesus na cruz. Não é quem nós somos, não é quem nós somos, é quem Ele é. Quando você for fazer uma oração, não adianta você ficar para Deus, sabe, prometendo um monte de coisa. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você pode até prometer, mas você não precisa prometer nada para ser abençoado. A gente pensa assim, não, porque se eu der uma oferta muito grande, se eu prometer que eu vou dar tudo, aí Deus vai ter que me abençoar. Irmão, tudo que é seu já é dele. Amém? Você não tem nada para dar para Deus que Ele não tenha dado para você primeiro. Então, se você ficar com esse pensamento de não, não, você tem que dar. Mas você tem que dar porque já é dele. Quando Ele pede é porque Ele está precisando para a obra. E aí você, Senhor, eis-me aqui, estou entregando o que é teu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é que eu vou dar uma oferta para merecer a bênção. A oferta que nos faz merecer a bênção é aquela que Jesus fez quando Ele entregou o sangue dele. Então, tira da sua mente esse tipo de pensamento. Nós, justificados somos, a Bíblia diz, pela fé. Então nós olhamos para as promessas de Deus, para aquilo que Ele falou, e a justiça de Deus está naquilo que Ele disse, naquilo que Ele falou. Quando eu olho para a palavra e eu vejo que uma bênção é minha, eu me aproprio dela, eu creio nela. Deus, o Senhor prometeu, então essa promessa é minha, e eu viverei isso pela fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu queria hoje falar com você, irmão, sobre uma coisa muito séria. Semana passada a gente começou nós começamos lá em primeira carta de Pedro. Puxa, 1 de Pedro, capítulo 2. Se você voltar de trás para frente, é o 7º livro da Bíblia, de trás para frente, tá? O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Antes do Apocalipse tem a carta de Judas. E eu sempre gosto de lembrar que não é o Judas Iscariotes, não, que senão tem gente que fica até escandalizado. Não teve só um Judas na Bíblia, tá, pessoal? Não é porque, infelizmente, um não prestou que os outros ninguém presta. Não, os outros foram grandes homens de Deus. O Judas que escreveu a carta que está antes do Apocalipse, ele era irmão de Jesus, filho de José e filho de Maria. Mas eu falo com vocês no outro dia, tá bom? Então, é Apocalipse, Judas, 3ª de João, 2ª de João, 1ª de João. Aí vem a 2ª de Pedro e a primeira carta de Pedro, de trás para frente, tá? Apocalipse, Judas, 3ª de João, 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João, 2ª de João, 1ª de João, 2ª de Pedro, 1ª de Pedro. Capítulo 2, verso 24. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Diz assim, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para um momento e olhem para mim, por favor. Glória a Deus. Irmãos, na cruz, o Senhor Jesus resolveu o problema do pecado. Amém? Ele pagou o preço para que eu e você fôssemos absolvidos, redimidos de toda a nossa culpa. Era como se eu e você fôssemos o condenado à morte. Nós estávamos na prisão,
aguardando o momento em que seríamos executados. E nós passaríamos a eternidade separados de Deus por causa do pecado. Mas então a Bíblia diz que no madeiro, o madeiro é a cruz, para quem não sabe. Na cruz, ele recebeu os nossos pecados. Amém? Ele que nunca pecou, que nunca foi pecador, ele se fez pecado. Cuidado para você não confundir. Jesus não se fez pecador, ele nunca pecou. Mas ele recebeu o meu pecado, o seu pecado, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas maldades foram colocadas sobre ele. E ele pagou o preço por todas elas. Agora, irmão, diante de Deus, no momento que você é lavado pelo sangue de Jesus, você não deve mais nada. Diga glória a Deus. A nossa culpa foi paga. Agora, isso, volto a dizer, pelo sangue de Jesus, não é pelo seu mérito. Se alguém está aqui nessa manhã e ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus, a sua culpa continua. Você será condenado. Aliás, você está condenado pelo seu pecado. Mas a Bíblia diz que para quem está em Cristo não há condenação. Romanos 8:1 diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Antes estávamos no pecado e o salário do pecado é a morte. Mas quando você reconhece Cristo como seu Salvador, e você faz dele o Senhor da tua vida, você entrega a sua vida a ele, naquele momento você é colocado dentro de Jesus. Diga amém. Quando Deus olha para mim, Deus olha para você, ele nos vê em Cristo. Como ele ama Cristo, então nós somos amados de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Na cruz, Jesus resolveu o problema do pecado. Ele já resolveu o seu problema. É só você entregar a vida a Cristo e fazer dele o seu Senhor, que aí acabou. Aí você vai para o céu para estar eternamente com ele. Levando ele mesmo, volta lá, 1 de Pedro 2,24, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Aí vem a promessa da nossa campanha. Para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Irmão, Cristo morreu na cruz para que a justiça de Deus fosse feita em nós e através de nós. Hoje, a justiça de Deus vai se cumprir na sua vida. E você vai sair daqui para ser um praticante da justiça, para executar a justiça de Deus onde você for, onde você estiver. Diga amém. Então, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Que bênção. Ele curou todos vocês na cruz. Glória a Deus por isso. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. A palavra de Deus está nos mostrando, ela está nos dizendo que agora nós podemos viver a justiça de Deus. Amém? Só que daí alguém vai dizer, pastor, eu ainda não estou vivendo. Eu não estou vendo essa justiça de Deus na minha vida. O que está faltando? Talvez está faltando a condição que está ali antes da palavra justiça. Vamos ler de novo? 1 de Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Aí olha o que diz agora. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a... Irmão, tem uma condição. Só vive para a justiça quem morreu para o pecado. E talvez você não está vivendo a justiça porque você ainda não morreu para o pecado. O que significa isso? Bom, eu vou falar uma coisa aqui que talvez para alguns possa ser muito desagradável. Mas eu preciso falar como um exemplo para você entender. Pensa, irmão, por um momento, num velório. Todos nós aqui já perdemos alguém que amávamos. Você tem alguém, um amigo, talvez alguém da família. Alguns talvez perderam um pai, uma mãe. Talvez hajam pais aqui que tenham perdido filhos. Bom, naquela hora, irmão, o sentimento que prevalece é o sentimento da dor por causa da saudade. Você olha para aquela pessoa e você gostaria de tê-la com você mais um pouco. Sim ou não? Você sente saudade. E tem gente aqui, meu irmão, que passou anos, mas você ainda sente saudade de alguém que foi. Tem irmãos me ouvindo agora aqui que estão dizendo, pastor, se meu pai pudesse voltar um pouquinho, como eu queria dar um abraço nele. Tem tanta coisa que eu falei para ele e não falei. Alguém aqui vai dizer, sua mãe, um filho. Pastor, se eu pudesse abraçar de novo minha menina, meu menino, eu tenho tanta coisa que eu queria dizer para ele. Bom, agora nós vamos inverter a situação.
Imagina que você é aquele que partiu. Amém? Tem pessoas naquele momento à sua volta que olham e falam, como eu queria ter ele de novo. Quem está entendendo, diga amém. Aqui a Bíblia está dizendo que nós somos mortos para os pecados. Põe certinho para mim, ó. Para que mortos para os pecados. Irmão, nós estamos num velório. Mas quem está no caixão agora é você. Ai, pastor, misericórdia, calma. Calma. Olha para o irmão e fala, calma. Tem gente aí que o coração quase parou de bater quando eu falei. Ai, meu Deus. Não, agora é positivo que eu vou falar. Quem está chorando com saudade de você nesse momento, quem queria que você voltasse, são os pecados. Pensa num velório, aonde quem está ali no velório é a prostituição, é o orgulho, é a maldade, é a ira, é o ódio. Amém? Nós morremos para eles. Amém, irmão? Irmão, quando alguém morre, você pode chorar, você pode gritar que aquela pessoa não responde. Você deve ter visto isso já. A pessoa ali, a pessoa ali, o falecido, e a viúva volta para mim, ela grita, ela chama, mas ele não volta, porque ele morreu. Quem morreu não responde. Quem morreu não atende. Amém? A não ser que ressuscite. Mas para o pecado eu não quero ressuscitar. Você quer? Nessa hora o pecado está chorando. Ai, como eu queria o Alex de volta, mas eu não vou voltar para ele. Eu morri para ele. Vocês estão entendendo a mensagem? Quem está entendendo, diga amém. Tem gente aqui, meu irmão, que já foi no passado dominado pelo espírito da prostituição. Eu lembro que aqui nessa igreja, aqui mesmo, só que há 20 anos atrás, quando eu fui auxiliar aqui, um dia um irmão aqui nessa igreja falou uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi nesses anos que eu conheci a Cristo. Foi ali dentro daquela sala. Ele era obreiro comigo, nós fazíamos a obra juntos aqui. E ele falou assim para mim, pastor Alex, eu antes de conhecer a Cristo eu era um homem muito devasso. Todo dia eu queria ter uma mulher diferente. Ele falou para mim com essas palavras, ele disse assim, meu vício era mulher. Toda hora eu queria ter uma, porque eu era assim, eu era muito... Só que quando eu conheci Cristo, pastor, acabou. Hoje eu sou uma nova criatura. Quando eu olho uma mulher, eu não cobiço mais o corpo dela, eu quero ganhar a alma dela para Jesus. Que coisa linda. Ele falou, se a mulher mais linda do mundo aparecer na minha frente, eu coloco uma roupa nela e falo de Jesus para ela. Sabe o que significa? Que o pecado, aliás, que a pessoa morreu para o pecado. Irmão, você tem que ser assim. O problema é que tem gente que ela ainda está viva para o pecado. Por quê? Porque quando o pecado chama, você atende. Você responde. Amém? Ele fala, vem, você vai. Toda vez que vem a tentação para você ficar com raiva de alguém, você fica. Você chega a ficar sem dormir porque você fica pensando, nossa, mas que vontade que eu tenho de pegar aquela pessoa e não sei o quê. Outros, irmão, perdem a paz, não conseguem trabalhar. Eu não acredito que fizeram aquilo comigo. Meu Deus do céu, como pode? Sabe o que significa? Que você ainda está vivo por pecado. O diabo sabe que é só pisar no teu calo que você perde a paz. Você fica com raiva, fica com ressentimento. Quem está entendendo, diga amém. Outros, é o que eu falei agora há pouco, irmão. O diabo sabe que é só colocar uma pessoa mais engraçadinha na tua frente, se ela dá um sorriso, você cai. Você já fica cobiçando, imaginando, me perdoa o que eu vou falar, você fica tirando a roupa da pessoa aqui na sua cabeça. Tem gente que é assim, não morreu para o pecado ainda. Amém? E aí outras coisas, irmão. Tem gente que está querendo ganhar a vida às custas dos outros, passando os outros para trás. É só o diabo colocar o prato que você aceita. A condição para viver a justiça é você morrer para o pecado. Como é que eu sei que eu morri para o pecado? Romanos capítulo 6. Romanos 6, vamos lá. Carta do nosso irmão Paulo aos Romanos. Você volta um pouquinho. Romanos 6,16. É outro versículo pequenininho, mas poderoso. Romanos 6,16. Está escrito: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, vírgula, sois servos daquele a quem obedeceis. Olha que lindo agora. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para o quê, irmão? Nós estamos fazendo a campanha do quê? Deus está dizendo que você pode ser um servo da justiça ou um servo do pecado. E como que eu sei? É só você ver a quem você obedece.
Eu disse de manhã, eu tenho certeza que se eu estiver andando na calçada e tiver um estranho, e o meu filho estiver do outro lado da rua, e eu chamar, Pedro Paulo, falando meu filho mais velho, Pedro Paulo, e o estranho chamar, eu tenho certeza que o meu filho vem para mim. Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sou pai dele. E meu filho me obedece. Quem está entendendo, diga amém. Eu falei para os irmãos hoje de manhã, eu tenho certeza que se eu chegar para o meu filho e falar, Pedro, eu preciso que você faça uma coisa, passa uma vassoura aqui na igreja. Meu filho já está grande, já tem 12 anos, ele já sabe fazer algumas coisas já. Se eu falava, passa uma vassoura aqui. Se ele pegar a vassoura, começar a varrer, e chegar outra pessoa e falar, Pedro, larga isso aí, você não precisa não, eu tenho certeza que ele vai falar, não, desculpa, mas meu pai mandou. Eu vou obedecer meu pai. Porque senão depois em casa... não sou ruim assim, não. Espero que não. Mas o que eu quero que os irmãos e as irmãs entendam? Olha para o pastor, meu filho me obedece. Amém, irmão? Mas tem gente que fala que é filho de Deus, mas ela obedece o outro. Obedece o pecado. A Bíblia está dizendo que você é servo de quem você obedece. Não adianta você falar que você é um servo de Deus, se não é a Deus que você obedece. Se quando o pecado chama, você atende o pecado. E o detalhe é que às vezes Deus te chama e você não atende a Deus. Irmão, quantas pessoas que foram chamadas pelo Espírito Santo para estar nesse culto? Quantas? E obedecer à carne. Não, hoje está frio, hoje não sei o quê, e eu já fui domingo passado, eu vou hoje para quê? Quem está entendendo, diga amém. Ainda tem gente, não, eu preciso ficar em casa hoje para me preparar, porque hoje tem jogo da Argentina. Diga, Deus me livre. Olha para o irmão e fala assim, ainda bem que você não vai assistir jogo da Argentina hoje. Tem uns irmãos que não falaram, pararam na metade. Não, pastor, eu vou, pastor. Eu vou assistir, pastor. Bom, irmão, não é pecado não, tá, irmão? Amém? Gostar do futebol, gostar do esporte, não tem problema. Amém ou não? Agora, irmão, misericórdia. Na hora do jogo, você não vai falar palavrão não, né, irmão? Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, você acredita? Você tem que falar igual eu, senão não funciona. Olha para o irmão e fala, você acredita? Fala assim, que tem crente, que na hora do jogo, olha para o irmão e fala assim, ele fala palavrão. Olha para o irmão e fala, mentira. Mas tem, irmão. Tem crente que na hora do jogo do Corinthians, do Parmeira, né, irmão? Tem ou não tem? Tem crente que na hora do jogo do Flamengo, do Vasco, mano, fala, coitado da mãe do juiz, não sei o quê. Olha para o irmão e fala assim, na nossa igreja não tem, fala para o irmão. Aqui tem, gente? Amém. E, irmão, jogo da seleção, Copa do Mundo, onde é melhor mudar de assunto, né, irmão? Mas nós não, por quê? Porque nós somos mortos para o pecado. Amém? Nós somos mortos para o pecado. Se ele pedir para falar, a gente não fala. Irmão, não tem pecado não, você quer assistir o jogo, assiste, mas ganhou, não ganhou, não perdeu, para você não muda nada, diga amém. Você está ali vendo ali, você está com tempo para fazer, você tem lá um tempinho lá, se liga a televisão, está lá. Aí, tomou um gol lá, fez gol, Deus abençoe, glória a Deus, amém? Irmão, quando terminar ali, vai estar todo mundo ali, quem ganhar, quem perder, vai todo mundo continuar rico, e a segunda-feira todo mundo aqui vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você perde tempo esquentando a cabeça, perdendo a sua saúde, chorando por causa de... Bom, você já entendeu. Bom, irmão, aqui, para nós, é apenas vamos dizer assim, o espelho, para você olhar e você saber a verdade. Amém? A quem você obedece? Não, eu sou um servo de Deus. Você não é servo de Deus se não é a Deus que você obedece. Se é o pecado que você obedece, então você é servo do pecado. Agora, a boa notícia é que Cristo morreu na cruz para que resolver o problema do pecado. A gente já falou sobre isso. Então agora, como Cristo morreu, nós podemos morrer para o pecado. E como Ele ressuscitou, nós podemos ressuscitar com Ele para viver a justiça. Você pode viver a justiça de Deus. Amém, irmão? Irmão, irmã, e quando você, glória a Deus, quando você se torna um servo da justiça, quando você se torna um servo da obediência, a promessa de Deus para você é linda. Vamos lá para Isaías 54. Essa palavra aqui é muito forte. Isaías 54. Eu falei para os irmãos que esse versículo aqui eu conheço ele há 27 anos.
Eu fui para Cristo. No ano que eu me converti, meu pastor pregava muito essa palavra. Não só o meu pastor, mas os nossos pastores. Eu vi muitas vezes o nosso missionário pregar essa palavra, o nosso pastor Jaime pregar essa palavra. Isaías 54, verso 17. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Para aqui. Daqui a pouco a gente lê o resto, mas vamos parar aqui primeiro. Olha para mim, que promessa maravilhosa. Que eu acredito, talvez não todos, mas muitos aqui já conheciam. Olha que promessa linda. Deus está dizendo, toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Lá no inferno o diabo preparou uma arma contra você, uma doença para colocar no seu corpo, um problema para colocar na sua família, no seu casamento, mas Deus está dizendo que essa ferramenta não vai dar certo, não vai prosperar. Toda ferramenta forjada, preparada, feita, criada contra você, contra ti, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Irmão, irmã, você tem poder de Deus, você tem autoridade para levantar a voz e condenar. Nessa hora você recebeu a autoridade de Deus para ser o juiz, para dizer para o demônio, sai em nome de Jesus, e não tem conversa, ele vai ter que sair. Amém? Toda língua, ele se levantou para dizer que na sua vida não vai acontecer. Ele está dizendo que você vai morrer com essa doença, está dizendo que a sua família vai ser destruída. Essa língua que se levanta contra você, você pode levantar a voz em juízo e dizer, não vai prosperar, vai embora, cala-te. Cala-te e sai em nome de quem? Eu vou viver para a justiça, eu vou receber o milagre. Amém? Olha que promessa maravilhosa. A ferramenta do diabo não vai prosperar e a língua que se levanta contra você, você condena. Diga amém. Só que, mais uma vez, essa promessa de Deus, ela vem atrelada a uma condição. Tem o ônus, mas tem o bônus, mas tem o ônus. Ó. Esta é o quê? A herança dos servos do Senhor. Olha a justiça ali de novo. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, ela não é para todos, ela é para os servos do Senhor. Deus está dizendo, toda ferramenta forjada não vai prosperar. Toda língua que se levantar, você condena ela. Só que essa é a herança. Irmão, herança é algo que em vida eu deixo para alguém. Amém? Em vida, eu procuro alguém, procuro um advogado, eu assino lá um documento dizendo, olha, eu vou deixar as minhas posses para tal e tal e tal. Amém? Se eu vier a falecer, abrirem o testamento e você não tiver citado na minha herança, você não tem direito. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então vão abrir lá o meu testamento lá, e eu deixo isso para fulano, deixo isso para Beltrano. E aí a outra pessoa, mas peraí, eu não fui citado, então não deixei nada para você. Se você quiser, você que brigue lá, você que tente provar que você tem direito. Mas a princípio, a herança, ela pertence àqueles que foram citados. A promessa que nós acabamos de ler, de que a ferramenta do diabo, a ferramenta forjada contra você não vai prosperar, e a língua que se levantar contra você, você condenará, essa promessa é exclusiva dos servos do Senhor. E nós acabamos de ler que você é servo daquele a quem você obedece. Amém? Os servos do pecado não têm essa autoridade. Aquele que se apresenta o corpo, não para obedecer a Deus, mas para obedecer ao pecado, a ferramenta do diabo vai prosperar na vida dele. O inimigo quer fazer e vai conseguir fazer. Você vai levantar a voz para condenar o mal, mas você não vai ter autoridade. As suas palavras vão ser palavras ao vento. Você fala e não tem poder. Por quê? Porque não é a Deus que você obedece, não é a Ele que você atende. Agora, se você atende ao Senhor, se é a Deus que você tem obedecido, então Deus está dizendo, essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça. Deus está dizendo que vai fazer justiça na sua vida. Amém, irmão? Pela justiça dele, você vai viver essa promessa de Deus. O que eu quero falar com você agora, irmão? Agora, irmã. Se porventura você não tem sido servo de Deus, torne-se hoje um servo do Senhor.
Tem pessoas aqui agora, e talvez em casa assistindo, muitos eu creio, que nunca tomaram a decisão de entregar a vida para Cristo. Toma essa decisão hoje. A partir desse dia, é ao chamado do Senhor que você vai atender. É a voz dele que você vai obedecer. Pastor, eu já sou de Jesus. Eu dei minha vida para Deus, passei pelas águas, mas eu não tenho obedecido a Deus, pastor. Eu tenho, na verdade, obedecido o pecado. Faz tempo que eu estou na igreja, mas eu tenho um ódio, eu tenho um ressentimento guardado, eu tenho uma mágoa. Irmão, é por isso que você não tem vencido. Na hora que você abrir o seu coração e você perdoar, você renunciar a esse pecado, você vai ver a justiça de Deus se cumprir na sua vida. Tem mais que eu quero falar, mas vai ficar para daqui a pouco. Eu quero fazer uma oração com você agora. Você que diz, pastor, eu quero colocar minha vida em ordem. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero que todo esse pecado que eu tenho praticado seja lavado pelo sangue de Jesus. Vai ser. A Bíblia fala, primeiro, só para ficar firme no seu coração. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, se andarmos na luz, a nossa luz é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Se andarmos na luz, na palavra, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 8. Se dissermos que não temos pecado. Não, pastor, eu não tenho pecado. Foi fulano que errou comigo. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Não, pastor, quem tem que pedir perdão é o fulano. Foi ele que vacilou comigo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. É a você que você está se enganando. Você está enganando a você mesmo. E não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso. Ele vai perdoar e vai purificar você hoje. Amém? Se você que passou, eu quero muito viver isso. Fica de pé agora em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Você que quer o perdão de Deus, quer ser lavado no sangue de Jesus. Isso, coloca a mão no coração e fecha os seus olhos. Pai Celestial, eu oro juntamente com a tua igreja nessa manhã. E nós queremos, ó Deus, queremos viver para a justiça. Mas a tua palavra diz que primeiro precisamos morrer para o pecado. E eu quero, Senhor, morrer para o pecado, para as coisas que me afastam do Senhor, para as coisas que me afastam de Ti, Senhor. Aonde há na minha vida, ou na vida dos meus irmãos que aqui estão, alguma coisa, qualquer coisa, que não tem sido, meu Deus, do teu agrado, nós clamamos agora, pelo sangue de Jesus, para nos limpar completamente. Se alguém, meu Deus, dentre nós, tem emprestado os olhos para o pecado, os ouvidos, a boca, Senhor. Quantos que dizem que são servos de Deus, mas têm usado a boca para praguejar, blasfemar. Senhor, perdoa agora. Purifica-nos. Nós precisamos do sangue de Jesus. Que o teu sangue venha nos limpar agora. Talvez alguém tenha ido longe demais. Mas a tua palavra diz que mesmo que nós tomássemos as asas da alva e fôssemos para a extremidade do oceano, mesmo lá o Senhor, o teu amor nos alcançaria. Alcança, Pai. Alcança agora o filho pródigo e traz ele de volta. Traz-nos, Senhor. Faça-nos regressar do cativeiro, do exílio. Babilônia não é o lugar dos filhos de Deus. Oh, aleluias. Como queremos o teu perdão. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura,
restaura a alegria. O teu perdão, Senhor, o teu perdão é tudo que eu preciso. Cura a minha alma, cura a minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, Senhor Jesus, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Ah, Senhor, a vida de muitas pessoas aqui, Senhor, está preta e branca, está cinza, sem graça. Mas quando o teu perdão chega, a nossa vida fica colorida. Ela volta a ter alegria, ela fica bonita de novo. Então nós te pedimos, Senhor, faça essa obra em nossa vida. Faça-nos de novo. Eu sou o vaso em tuas mãos, oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Restaura-me. Me ensina o caminho que eu devo seguir. Eu te peço isso agora em nome de Jesus. Eu te peço isso agora. Cura minha alma. Restaura o meu sorriso. Torna a dar a alegria da salvação. Aquele que caiu, aquele que pecou. Essa pessoa tem se sentido tão suja, mas o sangue precioso, o sangue derramado na cruz, ele nos limpa por dentro, por fora, ele nos restaura. Aleluia, 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 aleluia. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Eis-me aqui, Senhor. Oh, ensina-me o caminho que devo seguir. Dá-me, ó Deus, a tua mão, para que eu não tropece mais, para que eu não erre mais o caminho. Como um pai se compadece dos filhos, o Senhor se compadece de nós, porque conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas agora pela fé
nós recebemos o teu perdão. Agora, pela fé, nós recebemos a sua graça, a sua misericórdia. E nós te louvamos, nós te adoramos. Meu irmão, minha irmã, levante a sua mão direita para Deus agora. E com toda a fé diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que Jesus Cristo, teu Filho, é o Salvador que eu preciso. E a partir de agora, para sempre, Ele será o único Senhor da minha vida. Diga: não mais vou atender o chamado do pecado. Diga: quando Jesus chamar, diga: aí eu vou. Diga: eu vou. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. E Ele está curando agora. Aleluia, aleluia. Oh, seja lavado pelo sangue de Jesus. Seja purificado. Seja perdoado. Aleluia. Para me curar, para me ensinar, aleluia, o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Diga glória a Deus. Irmão, agora você vai levantar, não é só uma mão não, vai levantar as duas na direção do altar. E no ato de fé, irmão, no ato de fé agora, você vai entregar a sua vida como uma oferta no altar de Deus. Levanta as mãos agora e você vai dizer: Senhor, eu estou dando a minha vida. Irmão, quando você vem na igreja e você dá uma oferta, você não pede ela de volta. Ela não é mais sua. Diga para Deus: Senhor, a vida não é mais minha. Eu não sou mais meu. Diga: eu dou a minha vida ao Senhor, para ir onde o Senhor mandar, para fazer a tua vontade. Isso, entregue agora. Entregue tudo a Ele. Entregue tudo, entregue tudo, entregue tudo a Ele. Aleluia. Tudo entregarei, tudo deixarei, tudo deixarei. Sim, por ti, sim, por ti, Jesus. Bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. Cantem: tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregar. Sim, por ti, Jesus. Sim, por ti, Jesus, bem, tudo deixarei, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixar. A voz da igreja: tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo. Sim, por ti, Jesus, tudo deixarei, tudo
deixamos tudo, Pai. Deixamos para trás tudo que não é Teu. Nossos olhos estão em Ti e é para o Senhor que viveremos. Somos Teus. Diga: eu sou Teu, Senhor. Glória a Deus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Diga glória a Deus. O nosso Deus é bom em todo o tempo. Amém. Aleluia. Irmãos, irmãs, aqui, ó, eu até falei que eu ia dar uma palavra aqui, então deixa eu dar para você rapidinho. Romanos 1,16 diz assim. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim, ó. 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmão, o evangelho, a boa notícia do Senhor Jesus, Paulo diz que ela é o poder de Deus para a salvação. A salvação, ela é tudo que Jesus fez por nós na cruz. A maior bênção da salvação é a vida eterna. Nós sabemos que vamos estar para sempre com o Senhor. Diga amém. Mas imagina que você compra uma passagem para algum lugar e até você chegar, todas as despesas estão incluídas. Vestimenta, alimentação. A salvação é isso. Jesus pagou o preço para nós irmos para o céu. E até a gente chegar no céu, enquanto nós estamos aqui, na obra da cruz, Ele já garantiu saúde, prosperidade, paz, felicidade para nós. Diga amém. Enquanto a gente estiver aqui, tem luta, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Diga amém. A salvação é isso. Agora, olha que bonito o versículo 17. Diz assim, porque nele quem? No Evangelho, na palavra de Deus, se descobre o que, irmão? A justiça de Deus. Irmão, se uma pessoa estiver presa injustamente, para ela sair, ela vai precisar de um bom advogado. Alguém que conheça a lei para ir até as autoridades e falar, olha, vocês estão prendendo injustamente uma pessoa. Vocês estão ferindo aqui tal lei, tal coisa. Quem está entendendo, diga amém. Se ela não tiver alguém que a represente, alguém que conheça das leis e brigue por ela, aquela pessoa às vezes pode passar o resto da vida presa. Eu estava vendo uma história de um rapaz que ele se tornou adulto, estudou, se formou advogado para tirar o pai da prisão. O pai dele estava preso injustamente, não havia quem representasse o pai, ele foi descobrir na lei como tirar o pai dele e conseguiu tirar. Amém, irmão? O Evangelho contém a justiça de Deus. Amém. Aonde eu descubro que eu posso ter? No Evangelho. Aí a Bíblia diz, de fé em fé. Você vai aprendendo e conforme você vai aprendendo, você vai vencendo. Amém? Nós vamos orar agora, irmão, e é um clamor. É um clamor. Vocês vão lembrar de semana passada, da viúva que foi no juiz. Quem lembra? Jesus fala, é Lucas 18, versículo 6. Jesus diz, ouçam o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam. Nós vamos clamar agora. Você vai falar, Senhor, eu quero a justiça do Senhor, na minha família, na minha vida. E nós vamos sair daqui abençoados. Quando nós terminarmos a oração, você vai abrir os olhos, esse painel ele vai estar aqui, a mesa vai estar aqui na frente. E aí, quando eu chamar, agora não, agora nós vamos orar. Aí vocês virão para colocar o requerimento de vocês na mesa, e não é que eu vou bater de um por um, não. Você vai colocando, eu vou batendo, declarando que a vitória já é certa. Quem crê, diga amém. Levanta o seu pedido, fecha os olhos e clame a Deus agora. Comece a orar, irmão. Não espera não, já levanta um clamor, já erga a sua voz. Senhor, nós estamos na sua presença e nós cremos na tua justiça. Nós cremos no teu poder. O Senhor, meu Pai, já está manifestando a tua graça. E em nome de Jesus, o diabo não pode, não vai impedir a obra do Senhor, a obra de Deus na nossa vida. Senhor, nós levantamos a nossa voz agora. Nós somos ministros da tua palavra. O martelo, Senhor, está nas mãos do homem, mas a decisão vem de Deus. A tua palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então nós estamos agora clamando, meu Pai, pela resposta. Estamos clamando pelo milagre. Opera, meu Deus, em nome de Jesus. Mostra, meu Deus amado, a tua mão poderosa agora.
E como ministros de Deus, nós dizemos a todo mal, a toda obra maligna, a todo demônio, a todo espírito imundo, a todo mal que se levanta contra a vida desse povo, todo espírito de miséria, todo espírito de enfermidade, toda mal. O Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará.